Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui para o canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um react em relação a um vídeo que eu fiz em 2023 referente a preços de locação. Nesse vídeo eu basicamente indiquei locais que estavam com preço bacana para alugar em Ponta Negra, Natal. Então hoje vocês vão ver qual é a diferença de preço, né, de 2023 para 2025, né, o quanto que aumentou de aluguel em cada um desses apartamentos. Inicialmente vocês estão vendo ao fundo do vídeo, né, eu estou fazendo o vídeo de cima do flat, né. Esse flat que eu morei foi o Varandas do Alagamar. Eu pagava em média ali R$900 de aluguel e mais 800, 900 de condomínio, mas mesmo assim para um apartamento mobiliado frente mar, na minha visão valeria muito a pena. Então inicialmente o primeiro vídeo, né, o primeiro apartamento que eu vou fazer para vocês, que vocês estão vendo em anexo ao fundo, vai ser o apartamento ali do Residencial Solar das Flores. Então, vocês estão vendo aí, ó, apartamento amarelo e branco, certo? Foi um dos melhores apartamentos que eu morei em Ponta Negra. Em junho de 2022 que eu saí dele, né? Eu pagava R$1.200. Então, para mim valeu muito a pena. Então, vocês podem observar que atualmente o preço desse apartamento aumentou bastante, né? Vou colocar em anexo um áudio de um amigo meu que entrou em contato, né, com os proprietários para perguntar. Alberto, a minha esposa ligou para ela perguntando se tinha alguma coisa ocupada, né? Ela tá pedindo 1.900, Alberto, sem mobília. E em maio, o mesmo apartamento estava 1.700. Aumentou mais 200. Além do aumento que já houve, agora mais R$200 ainda. 1.900 é uma variação de preço bem grande. Então, eu estou passando isso na íntegra para vocês verem realmente, né, o quanto aumentou os preços. E ao final do vídeo eu vou passar para vocês o que de fato eu acho, né, que aconteceu de alguns locais ter aumentado bastante o preço, tá? Então, o primeiro apartamento, Residencial Solar das Flores, de R$1.200, passando para R$1.700 em 2025, certo? Lembrando que pode ser que seja 1.900, mas eu estou achando que de 1.900 é aquele frontais, que são apartamentos um pouco maiores. Mas ainda assim, ó, 1.700 para 1.200 é R$500 de diferença, vamos por assim, né? Colocando bem para baixo. Então é uma diferença significativa. Vamos lá, 22, 23, 24, 25, 3 anos. Então é uma variação de preço que, na minha visão, assim, de acordo com tudo que vem aumentando, né? Inclusive eu queria muito ressaltar isso, né? Em 2019 para 20, que eu cheguei, eu pagava em pousadas 60, R$65 na Avenida Praia de Ponta Negra. Então atualmente em 2025 a pousada mais barata ali está em torno de, eu acho que R$100, né? Ou 120. Então assim, aumentou bastante, né? Então não é só o preço dos aluguéis, como também ali o preço no geral. Então, ó, vocês vão estar vendo agora o Residencial Búzios, certo? Um outro apartamento que eu indiquei para vocês, no caso nesse vídeo em 2023. Vocês vão ver que o preço do aluguel nesse apartamento, né, com a esquina da Avenida Praia de Búzios, era um apartamento muito bonzinho. Inclusive, atualmente eu indico também na faixa ali de 1.250 com 2 quartos. 1.250 com condomínio e IPTU. Esse apartamento também tem elevador, então é um bom apartamento, não tem piscina nem nada, mas na minha visão 1.250 era um bom preço sim. E atualmente de 1.250, o último que eu vi ano passado, passou para a faixa de 1.750, que foi o último que eu tentei negociar ano passado. Então realmente foi um valor aí significativo também que aumentou, e que eu acho importante passar para vocês, certo? Mais um apartamento que teve essa variação de preço aí bem grande. E em Ponta Negra tem locais que teve aumento real, né, de acordo com inflação, IPCA, dentre outros tipos de reajuste, né? E teve apartamentos que não teve tanto reajuste, né? Teve apartamentos que de fato mantiveram bons preços. Então eu sempre digo para as pessoas, né, o ideal sempre é a gente pesquisar e ir de fato pessoalmente em cada um deles para ver realmente se você pode negociar, entender o que está incluso, o que não está incluso. Geralmente os apartamentos em Ponta Negra, eles são bons porque a maioria ali aluga geralmente com um condomínio IPTU incluso. Geralmente a pessoa vê lá, pô,
R$1.300. A pessoa, vou pagar 500 de condomínio e 150 de IPTU. Quando você vai perguntar para o proprietário, para o corretor, já está incluso nesse valor o condomínio e IPTU. Então é sempre bom a gente dialogar e perguntar a quem está alugando, certo? Então, foram esses 2 primeiros apartamentos, como vocês podem observar aí no vídeo, certo? O residencial Solar das Flores, o primeiro, né? No caso, de 1.200 passou para 1.700, e o segundo, residencial Búzios, né? De 1.250 passou para 1.750. Isso esse ano de 2025, certo? Então, vocês vão ver, ó, vocês estão vendo que eu estou passando a dica, né, referente ao que ele tinha, que tinha elevador, qual era o andar que era e tudo mais. Então, foi um vídeo bem completo que eu fiz em 2023, e quem realmente aproveitou essas oportunidades viu que realmente estava muito barato em comparação aos outros apartamentos ali naquela localidade, que é a Avenida Praia de Ponta Negra, né, que é a principal avenida, na parte posterior, que é a Praça do Escoador. Então, uma boa localidade. Então, assim, eu recebo muito feedback positivo no Instagram, na época que as pessoas alugavam, que conseguiram. Então, assim, isso me motivava muito a fazer mais vídeos, porque eu via que eu estava, de certa forma, ajudando, né? E realmente eu vi aqui, um exemplo, na pracinha vocês estão vendo atrás de mim um prédio. Acredito que esse prédio aí seja o Cia Tower. O Cia Tower, atualmente, vocês vão alugar um apartamento sem mobília aí por 2.200, 2.500. Então, assim, é uma diferença bem grande, certo? Então, eu acho relevante de se passar. Mais um apartamento para vocês, ó. Já no finalzinho ali da Avenida Praia de Búzios, né? Apartamento azul e branco, vocês podem observar, na rua Praia de Cotovelo. Um apartamento na faixa, na época, era R$800 o aluguel, já com o condomínio e o IPTU incluso, certo? E atualmente, ano passado, tinha um apartamento para alugar nesse mesmo prédio aí por R$1.200, ou seja, de R$1.200 para R$800, uma faixa aí de R$400 aí de aumento. Então, assim, eu acredito que 2023, 2024, 2025, 2 anos seja um valor significativo e relevante passar para vocês, certo? Mais um apartamento que realmente teve um valor, um reajuste aí considerável e que é importante eu estar passando para vocês, certo? E eu acredito que ao término agora, no final do vídeo, eu vou estar passando uma dica de um outro apartamento também, que é direto com o proprietário e que também, na minha visão, tinha uma boa localização, que era bem próximo ali ao Praia Shopping. Então, os apartamentos que eu passava geralmente tinham uma boa localização e tinham um bom custo-benefício. E atualmente, para mim, ainda está sim com uma boa localização, ainda com um bom custo-benefício. Um exemplo, o Residencial Solar das Flores. Para mim, ainda está com um bom preço, mesmo que seja 1.700, né? Porque ele tem uma boa localização, tem uma boa metragem quadrada, é um apartamento que tem 2 banheiros, né? Por mais que não tenha nada ali de luxuoso no condomínio, não tenha piscina, não tenha nada, é um condomínio que está numa boa localização e que de fato vale a pena sim a pessoa ainda em 2025 dar ali R$1.700, tá? Isso sem falar também que é um apartamento que tem móveis planejados e tudo mais, e que de fato a faixa do condomínio e do IPTU está inclusa no valor do aluguel. Então, realmente para mim ainda vale a pena. Então, ó, 3 apartamentos que eu citei aqui, né? Os 3 teve variação de aluguel. E esse último agora, vocês vão ver que teve também uma variação, mas eu também não achei uma variação tão grande, certo? E esse apartamento é justamente o que eu disse, né? É perto ali do Praia Shopping. E vocês estão vendo a rua, né? Uma rua realmente bem tranquila. Se não falha a memória, o nome desse apartamento é Residencial Marias, certo? Uma localização muito boa. É um condomínio ali, ó, na faixa aí de... Não, condomínio não, um valor do aluguel de 1.500. Atualmente eles estavam pedindo aí, em média 1.700, pelo menos ano passado não, esse ano, no começo desse ano, 1.700. Então eu acho que não teve tanta variação, de 1.500 para 1.700 não teve tanta variação de aluguel, tá? Basicamente esses foram os melhores apartamentos que eu encontrei na época, né, para passar para vocês, e que de fato estavam com um preço bem bacana, né, ali em Ponta Negra. Então, o que eu posso passar de dicas para vocês é que sempre procurem fisicamente dialogar, andar pelas ruas e ver a localidade. Sempre em Ponta Negra eu via muita placa ali de venda, alugo, né? E principalmente, né, locais que realmente a gente não tinha alcance na internet. Hoje em dia você tem muita informação pela internet, entretanto, tem pessoas que utilizam a moda antiga de colocar placas e tudo mais. Então, eu acho que andar fisicamente pela localidade é muito importante, tá bom? Então, assim, esses foram os valores reais
né, de quanto que estava, né, em 2023/2022 e quanto que está em 2025, né, para vocês terem uma noção, uma base de como que realmente aumentou os preços, né, na íntegra. E assim, a minha visão pessoal é que realmente, né, não só os preços do aluguéis, como tudo, vocês podem ver como um tudo, né, aumentou. Já citei realmente os flats hotéis que estavam na faixa aí de 60, 65 reais, né, há 4, 5 anos atrás, e atualmente de 60 pulou para 120. Então assim, tudo realmente foi gradativo, foi aumentando com o tempo, né? Então realmente hoje não tem almoço grátis, realmente está tudo mais caro, e eu acredito que os aluguéis eles estão acompanhando, né, o preço da comida, dos hotéis, dentre os outros, para não ficar para trás, tá bom? E basicamente o vídeo foi esse, né? Vocês podem observar que eu sempre tento passar uma informação realmente sem muita maquiagem, na realidade, para beneficiar quem está assistindo, né? E ver que realmente, como o Natal tem problemas, tem outros cantos do país também tem os mesmos problemas, né? Referente a essa questão de aumento dos preços, tá? E basicamente o vídeo ele foi esse, no intuito de passar essas informações, tá bom? Um forte abraço a todos.